Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Tá calor, né? Mas deixa esquentar mais pelo poder do Espírito Santo. Deixa esquentar mais pela presença poderosa dele. Queridos, é com alegria que nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, uma nova série de pregações que vão falar a respeito do próprio Cristo. Vou pedir para a galerinha que está sentada aí, ó, tem lugar aqui, ó. Pode sentar aqui. Eu sei que era para vocês ficarem todos juntos, mas eu prefiro que vocês estejam ali, ó, para eu olhar para vocês. Vamos lá, galera. Organização, bora lá. Tem lugares aqui, ó. Ocupem todos esses espaços aqui. Obrigado. Vocês têm sido tão obedientes. Vamos aplaudir o Senhor pela obediência desses jovens. Vocês são demais, galera. Eu pedi para eles ficarem todos juntos e eles estavam obedecendo. E obrigado por essa obediência, fazê-los sentar no chão para estar junto, mas assim mesmo vocês estão perto. Obrigado. A alegria que eu tenho de iniciar esta série de mensagens, que tem o nome Para que Vocês Creiam, ela está baseada nos milagres de Jesus, ela está baseada no impossível que aconteceu para revelar aquele que é o Deus encarnado. Então, nesta manhã, é com muito prazer, com muita alegria, com muita gratidão, com muita vontade que eu entro aqui, na humildade de quem vai ler um texto que é verdade e trazer para a nossa realidade os milagres de Jesus. Como eu disse, quando nós falamos de milagres, quando nós cremos nos milagres, quando cremos no Deus do milagre, os milagres acontecem. E eu creio que serão dias de milagres nas nossas vidas, em nome de Jesus. Mas antes de entrar no texto, nós temos pedidos de oração e a gente vai orar. Tem um pedido de oração pela família Pivetta, que faleceu o jovem Pedro de 21 anos. Imagine que situação, gente. Vamos orar pelo consolo. A Cláudia Francisco, a minha família, todas as bênçãos e todos, em especial os meus filhos, Caio César Costa, Fernando César Costa, Eduardo Francisco, José Luiz. Meu pedido é para que abençoe ao meu novo trabalho e essa etapa de mudança nas nossas vidas. Esse é o pedido dessa pessoa que não se identificou, mas coloca como obrigado aqui. Oração pela Carolina Umino e Luiz Felipe Umino. E pedido de oração para Maria Vieira pela saúde e agradecer a Deus pelo meu cunhado Reginaldo, que foi um sucesso a cirurgia dele, louvado seja Deus por isso. Oração pela Simone Giglio, pede oração pela família de Marlene Magalhães, que perdeu o esposo ontem. Olha quanta situação que a gente está colocando diante do Senhor hoje. Isabelle me pediu oração também por uma priminha dela, de 8 anos, que está internada, eles não descobrem o que ela tem, ela foi no médico várias vezes, né, Isa? E nós vamos orar por ela agora, para que Deus a visite. Eu tenho aqui agradecimentos que eu vou deixar para o final, os agradecimentos no final da palavra. Se vocês perceberem que esse pastor careca esqueceu de fazer os agradecimentos, me lembrem, porque eu sou craque em deixar o negócio aqui, depois eu... Andréia, você me lembra, tá, Andréia? Esse aqui já são os pedidos que nós vamos orar agora. Oh, meu Deus, oração também, porque a sogra da Thalita, ali da Conexão, faleceu. Você vê quanto pedido? Você acredita que Deus pode abençoar, consolar essas pessoas? Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, nesse momento nós oramos por todos esses que pediram. Nós temos agradecimentos ali que serão feitos, Senhor, mais no final. Mas nessa hora, o nosso pedido é que o socorro que vem do Senhor, que não pode faltar, alcance essas vidas de uma forma preciosa, maravilhosa e tremenda. Que, Senhor amado, a cura chegue nestas vidas. Senhor amado, aquela criança que está toda comprometida, como eu conversei com o Zé, Senhor, no começo ali do culto, a mãe entristecida, situação difícil, mas eu creio que Tu tens, Senhor amado, uma direção em meio à tempestade. Obrigado, Senhor, por esses queridos que estão nessa manhã aqui orando juntos. Muitos estão sentados aí com dores no seu corpo, com dificuldades, Senhor, com impossíveis, com milagres que precisam acontecer, com pessoas da família que precisam ser salvas porque estão perdidas neste mundo. Mas agora, eu creio que Tua palavra nos ensinará, eu creio que a Tua voz falará conosco nesta manhã de uma forma poderosa. Então fala conosco. Em nome de Jesus aqui pedimos e entregamos esses
esses pedidos a ti, crendo que tu responderás em nome de Jesus. Amém, amém. Então abra a tua Bíblia, querido, no Evangelho de João, capítulo 2, nós vamos ler na versão NVI, vai ser colocado aí na tela também, do versículo 1 até o 11 nós vamos ler agora. Glória a Deus, glória a Deus. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 em diante. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento e ele é a realização do Novo Testamento. É aquele que garante a alegria da vida, e ele se mostra como o garantidor das nossas alegrias, mesmo que sejam pequenas. Ele é o Deus que anda no meio da gente. Ele é o Deus que desceu do céu, nasceu de Maria, a Virgem, e foi maravilhosamente conduzido até a sua vida pública. Aqui nós estamos relatando o primeiro milagre público de Jesus, onde todos, sem distinção de ser um grupo menor, puderam, a partir de então, compreender que era Deus que estava andando no meio dos homens. Ele é esse que dá arrepio de falar. Ele é esse que, quando nós entramos aqui, sentimos a presença dele. Ele está nesse lugar, nessa manhã. Então, esse é um relato simples e verdadeiro de um casamento. Conforme as tradições judaicas, o casamento durava 7 dias. Rogerinho, tu vai casar, né, filho? Cadê você? A Aline também. Se você vai casar, a Aline também vai casar. Espero. Você viu como é difícil preparar o casamento de algumas horas? Imagina tu preparar um casamento que durava 7 dias com um convidado vindo de todo lado, e a gente ter que ter a preparação para a hospedagem dessas pessoas, porque elas vinham de longe, tinha que ter onde dormir, tinha que ter onde comer. A gente organizou um acampamento para a glória do Senhor, que duraram 4 dias, e assim nós nos preocupamos com um monte de coisa, e ficamos ali com 30 pessoas para organizar um acampamento para 60 jovens, e olha a preocupação que nós tivemos, e louvado seja Deus, que foi uma bênção esse acampamento. E o casamento durava todo esse tantão. E aí a gente tem um relato de que a Maria, mãe de Jesus, foi convidada porque provavelmente eram conhecidos da família. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para ir lá, nesse casamento. Então, o primeiro ponto que eu quero parar aqui é que muitas vezes na nossa vida nós temos a preocupação de convidar pessoas para apreciarem e acompanharem as nossas grandes realizações. Quando você tem uma formatura, você está ligado que é caro o convite, quem já se formou sabe disso, e aí tem um limite de número de convites, até para colação de grau e tudo mais, para festa, para o baile de formatura, e você tem que escolher a dedo. A pior coisa da vida é fazer uma lista. É difícil, se você fez um aniversário no buffet, você chega lá, o buffet fala, só cabe 100. Você olha para a tua lista, tem 200.
Aí você começa a olhar, como que eu faço na lista? Ah, tira esse aqui que não me cumprimentou esse mês, esse está me devendo um dinheiro, esse aqui me ligou, esse olhou torto. Você começa assim, né, para fazer a lista. Como que faz a lista? Na lista de casamento deste casal estava Jesus. Nós temos nos preocupado de chamar pessoas importantes para as nossas realizações. Mas muitas vezes Jesus fica de fora. Ele é só alguém que eu aperto o botão de vez em quando eu estou em dificuldade. Geralmente Jesus ele é muito convidado. Ele é muito convidado. Jesus é convidado quando a gente está doente. Jesus é convidado quando a gente tem uma perda muito grande que eu preciso ser amparado. Jesus é convidado quando eu não sei o que fazer. Mas geralmente quando a gente tem a grana e sabe o que fazer, e já sabe onde vai comprar os salgadinhos e a bebida, aí a gente esquece de Jesus, porque afinal de contas eu tenho dinheiro para pagar, eu tenho lugar para fazer, eu tenho uma lista de convidados. Mas nós temos que aprender que na nossa lista não pode faltar Jesus. Diga assim, não pode faltar Jesus. Você vai para a praia, conseguiu alugar um iate. Bom, mas como que eu vou chamar Jesus para ir no... Chama Jesus para ir no iate com você. Ou você vai fazer alguma coisa que não pode? Jesus, vamos comigo lá, nós vamos tirar umas férias, vamos para Disney, conseguimos. Chama Jesus para ir na montanha-russa com você. Não porque você está com medo, mas para ele se divertir com você também. Mas a gente não chama. Primeira lição é... Na periferia deste milagre, primeiro, convide Jesus para a sua vida hoje. Esteja você em tribulação, esteja você precisando, com medo, com um diagnóstico terrível na sua mão, ou esteja você em festa, porque você ganhou uma bolada de dinheiro, porque saiu aquela causa na justiça, e agora você está feliz, cheio da grana. Chame Jesus, porque Jesus não pode faltar. Para ter milagre tem que ter Jesus. Nós vamos falar de milagre, sem Jesus não tem milagre. Sem Jesus não tem vida. Então, de repente, a gente pode aprender com os noivos, nós vamos aprender com todo mundo nessa história, mas com os noivos nós aprendemos que não pode faltar Jesus. Jesus tem que ser convidado. E aí, o versículo 3 diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Era um item tradicional. Hoje não pode faltar Dolly, não pode faltar Coca-Cola. Não pode faltar o suco tal, o outro suco lá. Sem isso não tem. Sem salgadinho, sem coxinha não tem festa. Se você é felizardo, você consegue comprar um bolo da Sodier e a gente corta em milésimos de milímetros para poder dar um pedacinho para cada um. Na nossa família tem especialistas que cortam um bolo de 1 quilo da Sodier para 40 pessoas. É um milagre. E aí acabou o item muito importante, o vinho. O vinho na mesa ali era importante. E o vinho para 7 dias. Para 100 e poucas pessoas, haja vinho, só tinha vinho e água. Então era um item de tradição. O vinho, ele tem uma representação poderosa na Bíblia. As suas características, elas são representáveis também e mostram algumas coisas importantes, porque o vinho, ele tem cor, o vinho tem seu perfume e o vinho tem o seu sabor. A vida a dois... A vida em sociedade, nos diversos relacionamentos interpessoais lá da empresa, da escola, do trabalho, aqui no ministério, a vida de relacionamento com Deus não pode ser triste. Ela tem que ter alegria como quem tem o vinho, porque o nosso relacionamento lá na sua empresa, Jonei e Felipe, tem que ter o vinho, tem que ter cor, tem que ter sabor, tem que ter perfume. Aí a coisa acontece, não se trata só de vender rolamentos, não se trata só de vender papéis, não se trata só de prestar serviço e fazer uma fachada, Augusto. Tem que ter perfume. O relacionamento a dois em casa tem que ser gostoso, mesmo que falte algumas coisas, não pode faltar alegria, e ela vem com o perfume e o vinho que vem do Senhor.
Não pode faltar, mas às vezes acontece. Diga assim, às vezes acontece. Você está aqui nessa manhã e está faltando essa alegria em alguma área da sua vida, é porque aconteceu com você. Mas eu quero dizer para você, nessa manhã o Senhor está andando aqui no nosso meio. E Ele pode, e Ele pode, e Ele quer. Eles não têm vinho, disse Maria. O que nós aprendemos com Maria, a virgem abençoada, mulher de Deus, mãe de Jesus? Aprendemos uma coisa poderosa aqui, é que quando está acontecendo um milagre, nós também somos agentes operadores no meio disso tudo, porque Deus quer nos usar. Porque quando Maria estava ali, o casamento não era dos seus filhos, ela não era a organizadora, mas ela estava lá como convidada. E de repente alguém chega para ela e fala: Maria, acabou o vinho. E se acabou o vinho, acabou a festa. A vergonha está logo aí, porque deixar faltar um item tão principal era uma desonra para a família. Mas Maria, no meio disso tudo, ela fica sabendo do problema que não é seu. Mas ela se coloca no lugar dos noivos, dos seus parentes. Então nós aprendemos com Maria misericórdia e solidariedade. Diga comigo, misericórdia e solidariedade. Aqui Jesus escolhe um casamento para fazer o seu primeiro milagre. Ele poderia ter escolhido em público curar um leproso, fazer um cego enxergar. Mas por que Jesus escolhe um dia de casamento e uma festa de casamento para estrear a sua vida pública? É porque Ele se importa com famílias e é porque Ele veio preparar uma noiva. Nesses dois quesitos, esta comunidade que está sentada hoje aqui reunida, faz parte. Esta igreja aqui tem que ser uma família. Diga, nós temos que ser uma família. Em segundo ponto, nós somos a noiva de Cristo. Aleluia! Então Maria agora, ela pega o problema que não é seu, mas é de uma família. E ela tem misericórdia. Se a gente dividir misericórdia em duas palavras, é uma junção de miséria mais core, de coração. Maria põe o seu coração na miséria do próximo. E aí eu não tenho como não lembrar do meu professor Ziel Machado dizendo que o pastorado do bom pastor é habitar, é morar na dor do próximo, é ter empatia, é ter misericórdia, é ter solidariedade. E Maria, ela percebe tudo isso porque o agente inicial desse grande milagre de Jesus foi alguém que teve misericórdia do próximo. Você está sentado nessa manhã, escreveu um pedido de oração, você é agente do milagre. Olha a importância da conexão, Andréia. Olha a importância de passar ali naquela mesinha e dizer assim, olha, eu tenho um pedido de oração, dá para pôr ali para orar na igreja? É o agente misericordioso, é o agente que se importou. Então nós aprendemos com Maria que ela vai atrás de uma solução, mesmo não sabendo o que fazer. Como que vai arrumar tanto vinho assim? Embora Maria nunca tinha visto ainda um milagre desse tipo, porque milagre geralmente a sua definição é aquilo que é inédito, é aquilo que ninguém viu, é aquilo que vai contra o natural, é aquilo que ninguém pode fazer com as forças humanas. Maria não tinha visto Jesus fazendo esse milagre, mas ela esperou que Jesus fizesse algo extraordinário nessa ocasião. Porque ela conhecia quem era Jesus e ela formou uma ideia de que, e uma ideia adequada, que a sua bondade ia fazer com que ele fizesse algo ali. E aqui fica mais uma lição de Maria. Quando nós começamos a conhecer Jesus, a sua bondade, o seu poder, mesmo que nós não saibamos como vai dar solução a tal e tal solução, para isso, para aquilo, se você e eu conhecemos Jesus, nós podemos esperar que alguma coisa Ele vai fazer. Eu tenho que abrir meu coração para vocês. Pensa numa pessoa que, se tivesse cabelo, tinha perdido nesses últimos tempos. Porque você tem acompanhado, você vem aqui na igreja, e eu tenho me incomodado com algumas coisas estruturais, porque tem uns benditos de umas infiltrações nessas paredes, e ali, e aqui,
E quando esse monte de chuva que deve ter chovido em algum lugar na tua casa também, de repente choveu, mas o meu coração fica quebrado quando eu entro aqui e vejo que a gente tentou várias soluções. Não é que estamos parados, a gente reformou essas paredes várias vezes. Tem uma infiltração ali, tem uma outra lá. E aí, pastor, isso é preocupação minha. E eu falei com o David, que é um conselheiro da diretoria, falei com o Bruno, que é segundo tesoureiro, falei com as pessoas, e a gente aluga esse lugar. E aí eu falei, vamos mandar para a imobiliária uma foto e um filminho. E eu mandei um filminho de um dia que estava chovendo e estava gotejando. Estava caindo um rio que descia do altar, que aqui é a calha, e ela transbordou. Mas eu conheço Jesus. Mas mesmo assim me preocupei, como Maria também se preocupou, porque eu sou limitado. Mas é devido, você liga para a imobiliária, você que trabalha com o comércio, você sabe que não é bem assim. Às vezes você liga e você não é bem tratado, às vezes você liga e você não sabe o que pode estar acontecendo. O dono, agora é um rapaz de 27 anos que herdou isso do pai. Ele nunca tinha vindo aqui, em 13 anos que nós estamos aqui, e eu fiquei pensando, esse menino vai entrar aqui e vai falar, que lugar bom para construir vários predinhos e derrubar e fazer uma coisa assim. Olha o que você estava tranquilo, né, até agora. Eu não estava. Mas eu conheço Jesus. Aí nós mandamos para a imobiliária, eu mandei o filminho. Aí recebo a ligação desse jovem de 27 anos dizendo assim, oi, Wander, tudo bem? Eu sou um dos proprietários aí do salão da igreja. E eu queria ir aí na sexta-feira. Aí o meu mundo começou a balançar, acabar o meu vinho. Meu vinho começou a acabar porque foi embora a minha alegria. Eu estava querendo fazer um churrasquinho em casa, já não quis fazer. Mas eu conheço Jesus. Falei com Jesus, fizemos a oração no almoço junto com a Valentina, Débora e Sara. E falei, Senhor, move o coração, porque tem todos esses fatores aí. Bom, na sexta-feira, o rapaz chegou, parou uma BM, depois parou uma Mercedes, das mais modernas, e eu falei, Jesus, mano. Depois parou uma Amarok das mais novas, desceram 3 engenheiros e o dono. E eu aqui falei, Jesus, o que você está fazendo? Que talha é essa que tu está mandando encher, Jesus? Então, eu recebi na porta e aí eu falei, quer saber? Eu falei para a Débora, eu só vou mostrar o lugar que está com o problema, eu não vou mostrar mais nada. Ela começou a rir, falando, você está louco? O cara vai querer conhecer tudo, mostre tudo. Então eu peguei esse caminho, vou mostrar logo tudo. Mas eu conheço Jesus. Então o cara chegou, eu falei para ele na porta, seja bem-vindo, Gustavo. A sua casa que você nunca entrou, porque quando você tinha 14 anos, eu já estava aqui nesse lugar e a igreja já estava aqui, seja bem-vindo à sua propriedade. Aí o engenheiro já riu, o cara também entrou, mostrei todos os problemas, tudo mais. E aí ele, muito preocupado sim com os problemas, os engenheiros também, fomos no vizinho da direita, olhamos aqui da esquerda, tudo que vocês podem imaginar, eu fui mostrando. E contando a história, porque esta propriedade foi passada a eles sem eles terem vindo aqui, eles adquiriram sem vir aqui. Contei toda a história de que isso aqui era uma transportadora, de que aqui era o lugar onde o caminhão encostava e era carregado, e de que aqui era tudo azul, era uma cor que não era legal. Tudo eu contei. Mostrei cada pedaço desse lugar, contei dessa lã de rocha. Irmão, se até hoje você achou que era plástico preto de lixo, isso aqui não é. Tem 120 mil reais de lã de rocha que protege você da temperatura alta ou fria e que te protege do som ficar reverberando e os vizinhos também. Isso aqui custou caro. Mostrei tudo isso para ele. E ele, numa hora muito acessível, eu trouxe ele de canto e falei, Gustavo, vem cá que eu quero falar com você. Quais são as suas pretensões com esse lugar a médio e longo prazo? Ele olhou para mim e disse assim, a nossa pretensão, Wander, é que vocês fiquem mais 50 anos aqui, porque vocês são os melhores inquilinos que a gente tem na nossa empresa. Isso é para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, cara, deixa eu falar de novo para você, porque hoje a moda está a derrubar tudo, fazer predinho, apartamentinho para... Ele falou, não, senhor,
A nossa empresa é uma holding que trabalha diferente. O uso daqui já está estabelecido. Porque, irmãos, aqui nós tiramos a VCB, fizemos bombeiro, tudo, toda a documentação, nós temos isenção de imposto, porque é tudo legalizado. Nós temos tudo em ordem, licença de funcionamento, isso é difícil conseguir. E ele falou, isso para a gente é bom, porque se você um dia sai daqui, quem entra pode não cuidar tão bem como vocês cuidam. E mais, nós vamos resolver todos os problemas e isso aqui vai ficar funcionando. Vocês não vão pôr dinheiro no que é estrutural. Vocês têm que cuidar das outras coisas. Eu falei, realmente, querido, deixa eu te explicar. Eu já sentei para chorar também. Lógico, né? Aí eu pensei, agora ele vai arrumar tudo e na renovação em junho ele vai querer cobrar. A gente paga 22 mil de aluguel e vai querer cobrar 50. Falei, querido, é o seguinte, a gente paga o aluguel aqui bem difícil para a gente pagar, porque a gente não é um acharcador aqui, porque nós vivemos da generosidade dos irmãos. Então, põe a sua mão no coração também. Aí ele falou assim, fica tranquilo. Então, queridos, eu não conheço o dono, não conhecia, agora eu conheço. Eu não sabia das suas pretensões, mas eu conheço Jesus, que é o dono dessa obra. E essa porta foi aberta por ele, não por nós, para a glória dele. Então eu aprendo com Maria que eu posso não saber o que Jesus vai fazer, mas eu conheço Jesus e sei que ele quer o melhor. E quando nós estamos na situação, somos agentes de misericórdia e solidariedade para a glória do Senhor. Jesus respondeu, e aqui é um trecho do 2,4, que as pessoas às vezes confundem. Eu já ouvi muita besteira a respeito disso aqui, porque a resposta de Jesus parece ser uma resposta trucada, parece ser chega para lá na Maria. Você acha que Jesus ia fazer isso com a Virgem Maria? Com a mãe dele? Dá uma patada nela? Porque ele responde, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Mas não é assim. Porque o resto da história mostra que não é assim. O que eu tenho contigo, essas palavras podem ter sido ditas de uma forma engraçada, como eu falo para minha mãe. A gente já se viu em várias vezes, pastora Marli e eu, no meio de problemas, e fala assim, o que nós vamos fazer? Tipo assim, o que nós temos a ver com essa situação? Como que a gente resolve? Foi uma expressão. E quando fala mulher... mas podia ter chamado de mãe. Para a nossa geração mimizenta, é tudo assim, né? Chamando de... Não! O mesmo termo que Jesus usa para Maria nessa situação, ele usa para Maria Madalena carinhosamente quando ele chama mulher. Ou ele usa para a própria Maria quando ele está na cruz e fala, mulher, eis aí o seu filho. Filho, eis aí essa mãe. Não confunda, não. Quando ele diz, a minha hora não chegou... É porque ele via a ansiedade no coração de Maria querendo resolver situações, como eu fiquei ansioso essa semana. Bobo eu que deixei de comer, bobo eu que não fiz o churrasquinho naquele dia. Já vamos falar de comida, né? Bobo eu! Por que nós somos assim? Porque a nossa natureza é miserável, a nossa natureza é instável. E na preocupação de querer resolver problemas, a gente quer antecipar. Jesus também está com olhos de que, a partir do momento que ele tornasse público o seu poder e a sua divindade, o reloginho para a cruz começava a contar. Então ele estava dizendo, calma mulher, porque no instante certo eu entro para fazer. Tanto é que a conversa foi boa, que o versículo seguinte mostra a atitude da Maria, que se Jesus tivesse falado, fica aí na sua que não é para fazer nada não, vamos ficar de boa aqui. Não. Olha o versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Sua mãe disse ao servo, façam tudo o que ele mandar. E nesse sentido, eu sou o seguidor de Maria. E não é para você ficar espantado. Eu sou seguidor de Maria, porque muitas vezes a gente não faz o que Jesus pede para a gente fazer. Siga esse conselho da mãe dele lá. Mas você vai entender melhor. Nós precisamos fazer tudo o que Jesus nos ordena, tudo o que Deus nos fala para fazer. Ele não envia a situação de volta para a mãe. Ele traz e convida para si mesmo na situação. Jesus hoje está te chamando na direção dele. O milagre sempre vem de Cristo. O milagre não vem de um pastor midiático.
O milagre não vem de um curandeiro gospel, que todo mundo está falando que o cara faz e acontece. Porque ele dá 2, 3 viradinhas, porque ele sopra no microfone, ou porque ele derruba as pessoas no chão. O Senhor está para te levantar e não para te fazer cair. Ele direciona, ele puxa para si a situação e direciona a bênção para aqueles que o procuram. O milagre não vem dos milagreiros de plantão. O milagre vem de Deus, vem do Senhor. Vou dar algumas referências, você não precisa ler, não precisa nem pôr no telão. Gênesis 6, 22 diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Na construção da arca, na salvação da sua família, ele só obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Lucas 5,5, Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Porque quando Cristo manda e nós obedecemos, o milagre acontece. Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. A gente tem que seguir o que Jesus fala, mesmo quando a gente não entende para onde estamos indo. Mas se ele disse para fazer, vamos fazer. É difícil obedecer? É difícil obedecer? Por que é difícil obedecer? Porque a gente quer fazer do nosso as coisas porque eu acho que é o melhor. Porque eu acho que tem que ser assim. Eu disse uma frase outro dia: quem não obedece no pouco, não obedece no muito. Se nós não conseguimos obedecer pessoas que têm cargos de liderança sobre nós, a minha pergunta é: como que você consegue obedecer a Deus que você não vê? Se você não consegue obedecer a um patrão, a um pastor, a um líder de equipe, mandou fazer, não faz para ver. Como é que você vai obedecer a Deus? É só nessas pequenas coisas que a gente percebe aonde está o nosso coração. Em nós ou em Cristo. Ali perto haviam 6 potes de pedra, diz o versículo 6, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e eles encheram até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. Obediência, obediência, obediência. Enche de água, encheram. Você não vê o texto dizendo, mas alguns serviçais perguntaram: você está louco? Mas a gente gosta que isso aqui fique assim, mas a gente sempre fez assim. Só obedeceram. Quem obedece vê milagre. Quem obedece preserva a fé. Enche de água. Encheram de água. Ô Jesus, mas o que está faltando é vinho, não é água. Enche de água, encheram. Agora pega essa água e leva essa água para o mestre da cerimônia experimentar. O que eles fizeram? Você está louco? Não adianta pegar essa água, pôr lá, porque o mestre de cerimônia ele gosta de vinho, e o que está faltando é vinho. A Bíblia diz que os caras simplesmente foram lá e levaram para o mestre da cerimônia. Depois a gente fica perguntando: por que nada melhora na minha vida? Porque a gente não consegue obedecer. Porque a gente não consegue ter fé o suficiente para falar: tá bom, Jesus, se é tu que está cuidando, então está na tua mão e não na minha. Não, mas eu fico lá, eu vou ligar para o fulano de tal para ver se ele resolve esse problema. Mas se ele não resolver também, eu vou almoçar com fulano. Meu querido, deixa Deus ser Deus na sua vida. Enche de água as talhas, leva para ser experimentada. Os serviçais, com eles nós aprendemos que ordens de Jesus não são questionáveis. Você pode não saber o que está acontecendo, mas se foi ele que mandou fazer, faça. Por mais louco que seja, faça. A gente às vezes fala disso, né, Felipe? Por mais louco que seja alguma coisa, a gente chega lá e faz. Mas a gente aprende que esse fato do que Jesus fez, do que aconteceu ali, mostrou que Jesus não somente resolveu um problema da festa, mas ele fez o melhor vinho que aquele homem experiente no paladar conseguiu experimentar na sua vida.
E o milagre não foi pequeno. David, você conseguiu o vídeo? Eu vou mostrar 1 minuto e 43 do vídeo de um homem que é o professor cientista, ele é físico, matemático e um dos poucos teólogos também cristãos. E ele fala rapidamente do que foi esse milagre de Jesus. 1 minuto e 42 tem aí. Escutem o professor Adalto. O Senhor Jesus transformou água em vinho. Bem básico o negócio, né? O problema é que água é uma pequena moléculazinha que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando você pega vinho, você tem átomos de carbono, você tem átomos de nitrogênio, uma montoeirada de outras coisas ali no meio. Para você transformar água em vinho, o Senhor Jesus precisou de um pequeno reator atômico com aceleração termonuclear para produzir um negocinho meio básico ali, que é o quê? Você tem que arrebentar os átomos, ou seja, você tem que pegar prótons, nêutrons e elétrons, separar esse negócio, reestruturar de novo para criar carbono e nitrogênio, porque não tinha isso na água, criar toda essa reestruturação. É o processo de fisão e fusão nuclear. Quem não entende disso é uma confusão nuclear isso. Mas só para você ter uma ideia, é só a junção dessas duas coisinhas. Você quebra os átomos e junta-os novamente de formas diferentes. A Bíblia nos diz que haviam 6 talhas com água. Você calcula o volume disso, vê a energia que seria necessária para fazer toda essa transformação, e você vai perceber que essa coisinha básica que Jesus fez, seria necessário a energia produzida pelos mais de 200 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea em um dia. Foi básico para Jesus fazer isso. Jesus não falou assim, que trabalho que deu fazer esse negócio, gastei muita energia. Não, ele fez naturalmente. A ciência entende o que foi feito? Claro que sim. A gente só não sabe de onde veio toda a energia para fazer esse negócio. Tem que ser um Deus para fazer isso. Não é isso que ele diz que ele é? Deus? Esse é o milagre visto da parte científica. Precisaria quebrar as moléculas, reagrupá-las de uma forma diferente. Para isso teria que ter energia de todas as estrelas em um dia. Tudo que elas geram em um dia, para quebrar isso, essa fusão, fazer tudo isso que ele explicou aí. Isso tudo Jesus fez assim, ó, sem ninguém perceber na festa. Ah, mas para resolver meu problema, teria que desintoxicar minha esposa, e aí ela teria que viver uma vida diferente, e aí a gente vai pôr nas impossibilidades. Deus quer que você saiba que Ele é Deus. Você pode ir dormir doente e acordar curado, porque Ele pode. Aqueles que você já desistiu, que não tem mais jeito, para Deus tem. Afinal de contas, tem que ser um Deus para fazer isso. E tudo isso que nós estamos falando é para gerar em você o crédito a Deus como Deus. Jesus é Senhor e Deus onipotente. Glória a Deus por isso. O que a gente aprende com Jesus nesse milagre dele, básico? Que Ele se importa com as nossas situações. Ele nos ensina que Ele é Deus onipotente e que tem todo o poder. Que para Ele a matéria é simplesmente matéria, e que Ele cria, e que Ele transforma do jeito que Ele quer e como precisa. Esse poder de transformar toda e qualquer situação, vai desde transformar um coração duro de uma pessoa que não crê, de uma pessoa que é revoltada, num coração de carne que acredita nele, até células cancerígenas em células saudáveis, porque Ele é poderoso. Ele nos ensina que Ele está fazendo esses milagres e está relatado nesse livro. E hoje nós estamos aqui iniciando essa série para que nós creiamos nele e confiemos completamente no poder que vem dele. E Ele ensina que Ele não quer que a festa acabe. Jesus gosta da nossa alegria e da nossa festa. Ele ensina que a alegria da vida não deve acabar. Eu vou terminar de ler aqui. Então o encarregado da festa, diz o versículo 9 e 10, provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde ela viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. E então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho que é inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora.
Coisas importantes que a gente aprende aqui: Jesus fez passar o seu vinho pelo teste de qualidade, porque aquele mestre de cerimônia era um homem que era a ele dado o crédito de ter o paladar apurado para dizer que o vinho é bom ou não. O mestre de cerimônias fica impressionado, porque ele não sabe de onde veio aquele vinho e nem o que estava acontecendo ali, porque Jesus não fez nenhum show, como muitos líderes que querem se apropriar do poder do Senhor e querem que as câmeras peguem ele operando milagre, jogando o paletó para cima, soprando, jogando purpurina e fazendo fumaça. O Senhor faz no silêncio da noite, porque Ele é poderoso, Ele não precisa de ninguém fazendo plateia. Ele faz sem fazer reunião, Ele decide o que Ele quer, porque Ele é poder e Ele é Deus. Precisa de plateia. Ai, que bonito que ele fez. Está vendo aqui? Agora aqui está a água. E vem e põe a água. Rufem os tambores. Água. Tsh. Agora eu vou fazer isso aqui transformar em vinho. E aí apagou a luz do sol. Não precisa nada disso. Simplesmente da cozinha sai serviçais carregando o produto de um milagre que precisaria de toda a energia das estrelas de um dia para fazer, sem ninguém ver, para a alegria de um casal. Para a alegria de uma família. Ele passa pelo teste da qualidade. Mas tem uma coisa da hora que a gente pode aprender com esse mestre de cerimônia, que estava vendido na situação. É que os milagres são para se viver, para se desfrutar e para experimentar, e não para se explicar. Ele não sabia de onde vinha, ele só desfrutou. Se o milagre acontecer na sua vida, creia. Simplesmente desfrute. Não fica, mas será? Mas vamos ver como que é. Simplesmente agarre o seu milagre e viva feliz. O final, versículo 11 diz: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. O que é um sinal? Por que João coloca como sinal, e realmente esta é a palavra no grego, ele chama de sinal e não de milagre? Porque é importante a gente saber que é um sinal. O sinal é aquilo que aponta para um objetivo, para um destino, para um final. Na Avenida 23 de Maio, existem várias placas dos principais hospitais que existem naquela região, que são os maiores. Você está passando na 23 de Maio, quem já pegou e viu Hospital Sírio-Libanês, AC Camargo, Beneficência Portuguesa? Ali é um sinal de onde está o hospital. E o sinal não é um fim em si mesmo. Você não deve ver, aqui está o sinal do Hospital Samaritano, vou parar aqui e fazer uma consulta. Vou parar embaixo da placa para ver se eu tenho um remédio para tomar, se eu faço um tratamento. Você está embaixo da placa fazendo o quê? Um tratamento, que aqui tem um sinal. Isso aqui era um sinal. Jesus tinha muito mais. A tese, o propósito do Evangelho de João está estabelecido e declarado. Se você quiser pôr na tela aí, meu filho. João 20, do 30 e 31 diz, abre aspas para o João, que estava nesse dia, o João que acompanhou Jesus e que foi testemunha ocular. Diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. E o João 21, 25 diz, João 21, 25 diz, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Sabe por quê? Porque ainda hoje Deus faz milagre, Jesus faz milagre, e Ele está fazendo nessa manhã, nesse lugar. Será que Ele atingiu o seu objetivo de se mostrar publicamente? Será? Jesus fez com esse propósito, se revelou publicamente para que os seus discípulos crescem nele. Esse é o objetivo.
Aquela família foi abençoada, nós aprendemos lições com Maria, aprendemos lições com os servos, aprendemos lições com o próprio Cristo, aprendemos com os mestres de cerimônia, aprendemos um monte de coisa. Mas o objetivo principal é que quando nós lêssemos esse evangelho, também em nós surgisse uma crença tão forte de que o vinho na nossa vida não faltasse mais. Será que ele cumpriu o seu objetivo? Acho que sim. Porque esses discípulos creram tanto em que ele é Deus, que mesmo tendo falhado, vacilado no começo, após a ida de Cristo e a vinda do Espírito Santo que está entre nós também, eles foram capazes de defender o propósito de Cristo até a morte. Eles foram perseguidos nas covas de leões no Coliseu. Alguns deles morreram decapitados, outros crucificados de ponta cabeça, porque eles creram que valia a pena por esse propósito. Glória a Deus. Que nesta jornada nossa pelos milagres de Jesus, você possa crer num Deus que é Deus e que andou entre nós. Se você ouve esse relato nessa manhã e acredita que Jesus fez mesmo esse milagre, e que continua fazendo, só há um caminho para você e para mim: é segui-lo, é aceitá-lo, é recebê-lo como Senhor e Salvador. Se você não fez isso ainda, há tempo para isso. Ele está aqui. Convide ele para a festa da sua vida, ainda hoje. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Eu quero orar com você. Você que precisa de um milagre, fique de pé nessa hora, no seu lugar mesmo. Fique de pé. Quem precisa de um milagre, fique de pé no seu lugar. Seja em qual área da sua vida, fique de pé no seu lugar. Não tenha vergonha, não. Você que precisa do milagre, fique de pé. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É impossível para você, mas é possível para ele. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nessa hora estão a igreja e dentre esses irmãos, alguns que se levantaram porque são carentes de algo que é impossível. São milagres. Falta alegria nessas situações. Falta cor, sabor e perfume nessas situações. Há tristeza envolvida, há choro, há desesperança nessas situações. Mas nesse começo desta série para que vocês creiam, nós já começamos crendo que pessoas que estão aqui, que não estão aqui, que são fruto desses pedidos dos que estão de pé e alguns que ainda estão sentados, que eles comecem a encher as suas talhas com água, que eles sejam solidários, como foi Maria, e misericordiosos, e se coloquem no lugar do próximo também. Que nós sejamos também agentes usados, Senhor amado, nesse grande milagre que Tu tens a fazer. Passeia aqui, Senhor. Maria chegou para aquelas pessoas e disse: não, eles não têm mais vinho. Ah, Senhor. Mas o texto diz que eles não tinham vinho, mas eles tinham a Ti. Nós podemos ter carências aqui de saúde, de finanças, de relacionamentos destruídos. Só não pode faltar o Senhor. Assim como foi lido pela Débora: se o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Nós queremos, Senhor, a Tua presença. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti a adoração. E nós cremos, e já Te agradeço pelos milagres que acontecerão. E que em breve nós contaremos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir esse Senhor nessa manhã. Que Deus te abençoe poderosamente. Se assente mais um minutinho. Eu quero te estimular
Preste atenção. Vocês nunca viram, nós vamos ter campanha de tantos dias, não quebre a campanha. Isso aí não quer dizer nada. Você não pode faltar nas 7 sexta-feira, nos 7 sábado. Você não vai ver a gente fazer isso. Mas eu te convido a não perder o próximo milagre de Jesus, que é domingo que vem no meio da ceia. Eu também continuo insistindo para você, liga para alguém. Alguém que você não vê faz tempo. Alguém que você sabe que precisa de ser salvo, precisa de um milagre, ligue, convide. Mas eu já convidei, convida de novo essa semana. Porque nós veremos coisas poderosas acontecendo. Domingo que vem é ceia. Domingo que vem é dia de falar de milagre. Então eu te convido, e olha só o que Deus tem feito já. Agradeço primeiramente a Deus a oração da igreja pela vida da dona Renata, que fez a cirurgia no fêmur. Ela está bem, já está em casa recuperando. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A irmã Ana que disse isso e testemunha. Irmã Ana, fica de pé para a gente ver a senhora aí. Olha a coisa linda aí, vamos aplaudir ao Senhor por esse milagre. A senhora tem sido agente de milagre. Eita, coisa linda. Pode sentar, irmã. Quero agradecer as orações pelo meu pai. Ele está de alta e se recupera bem. Não precisou amputar o pé. Obrigado a Deus, é bom o tempo todo. Michele que dá esse testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já está fazendo. Bom dia. Quero agradecer a Deus que está proporcionando à minha família e ao meu noivo Marcos. Obrigado à igreja pelos cultos que ajudam a estarmos mais próximos de Deus. É a Jéssica. Dá um tchauzinho, Jéssica, para a gente ver você. Aí a Jéssica lá. Vamos aplaudir ao Senhor, porque é isso, é disso que se trata o grande milagre. É nos aproximarmos de Cristo Jesus. Amo vocês. Que o Senhor possa continuar abençoando cada família aqui representada. Dri, foi muito bom ver vocês aqui, família. Toda reunida aqui para a glória do Senhor. Estava com muita saudade de vocês. A casa é de vocês, viu? É de vocês. Sintam-se na casa de vocês. Todos convidados, todos aqueles que estão nos visitando hoje, a amiga da Andréia, que Deus abençoe você, minha querida, você, seu filho. Olha, a partir de hoje você faz parte das minhas orações, tá bom? Seja bem-vinda, te espero domingo que vem para a glória do Senhor.